Olá, bem-vindo a mais um Conquistar 2021. Para você, professor Marcos Rabelo da Silva, das escolas GM no Coroado, Mauriti Ouro Verde e Cleómenes, lá no Jorge Teixeira. E lembrando aí, que na nossa sala de aula investida, nós temos aí caderno de questões, enquete, perguntas e o nosso aulão de hoje, que vai ser maravilhoso. Vamos lá, vamos chamar a nossa aula de hoje aí. Olha aí, aula 6, matemática, geometria plana, classificação dos triângulos. Vamos começar? Geometria plana, figuras planas, perímetros, área das figuras. Nós sabemos que isso aí nós estudamos dentro da geometria plana, onde nós vamos trabalhar quadrados, triângulos, retângulos, trapézio, dentre muitos aí. Vamos dar uma olhada aí. O que é que nós vamos trabalhar hoje? Com classificação de triângulos. Beleza? Para o quadrado, vamos só fazer aquela retrospectiva aí. Um quadrado possui 4 lados iguais. Legal. Perímetro do quadrado é a soma de todos os lados, não somente do quadrado, mas também do polígono. Legal? Olha aí, você tem como, para você encontrar o perímetro, 4 vezes L. Bacana, né? Perímetro dele, ele é linear. A área do quadrado, você tem L ao quadrado ou L vezes L. Não pode esquecer que tu vai precisar. Um exemplo de um quadrado aí para nós aí, Vamos exercitar um pouquinho o que acontece aí, Um quadrado de 15 metros de lado. Ele pergunta qual sua área e seu perímetro. Atenção aí. Eu já sei que para mim saber meu perímetro, eu tenho a soma dos lados. Então, atenção, se você se atrapalha com a figura, o que é que você tem? Um quadrado que tem 4 lados iguais. Esse aqui, ele tem quanto? 15. 15 o quê? 15 metros. Legal, né? Para mim saber meu perímetro, basta fazer o quê? Multiplicar 4 vezes 15, que eu tenho 60. Ei, mas só 60? Não, eu estou trabalhando com comprimento. Se é comprimento, eu tenho que colocar esse M. Cuidado com isso aí, hein? E a minha área? Eu vou utilizar a minha área como 15 ao quadrado. Ou seja, 15 vezes 15, 225. Mas só? Não, eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com superfície. Bacana? Se é superfície, ele é ao quadrado. Nosso tema aí, olha aí, triângulos, classificação do triângulos, quanto a seus lados, quanto a seus ângulos. Vamos dar uma olhada aí nas classificações. Nós temos triângulos aí quanto a seus lados. Vamos ver o que esse cidadão, olha aí, de olho na tela aí, Um triângulo tem 3 lados iguais. Ele tem nome, ele não é só triângulo, não. Atenção, cuidado. Se ele tem 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo, o quê? Equilátero. Porque observa aí, meus 3 lados são iguais. Então, são medidas iguais, letras iguais. Legal? Segundo triângulo. 2 lados iguais e um diferente. Qual o nome dele? 2 lados iguais. Você vai observar que ele tem 2 lados iguais e um diferente. Logo, esse triângulo ele vai ser chamado de triângulo isósceles. Legal? O que eu tenho no meu terceiro? Ei, olha esse nome aí desse triângulo. Atenção aí para você que está com tempo que não vê triângulo, hein? Escaleno. Muito cuidado com escaleno. Por quê? Porque ele tem 3 arestas
diferente. E depois vem uma dica no triângulo escaleno, hein? Vamos deixar aqui que nós estamos só pelos lados. Vamos entrar nesse triângulo. Por que eu falei em entrar? Agora nós vamos para a parte interna dele. Olha só a parte interna dele, o que que ele diz? Quanto a meus ângulos. Atenção, eu tenho um triângulo com seu ângulo reto. Reto, o que que é isso? É esse cara aqui, ó. É o encontro, no caso de duas paredes. Fechou? Teto da casa, quando se encontra, ele faz um ângulo de 90 graus. Quando ele faz um ângulo de 90 graus, nós vamos conhecer que ele tem um ângulo reto. É um triângulo retângulo, mas é devido ao seu ângulo. Eu estou internamente nele aí. Atenção, olha só isso aqui que legal. Os meus ângulos, eles são iguais. Quando seus ângulos são iguais, olha esse nome, atenção, atenção, acutângulo. Cara, que nome, hein? Triângulo acutângulo. Quer dizer que internamente os seus ângulos são iguais. Legal? Lá vem agora aquele, olha só esse. Top de linha. Olha o nome. Quando os ângulos forem diferentes. Que legal, que barato. Olha só, como são diferentes? Porque eu tenho um ângulo aqui, ó, em especial ele é maior do que 90 e menor do que 180. E os meus ângulos aqui, eles serão diferentes. Olha o nome dele, obtusângulo. Bacana, né? Triângulo quanto a seus lados e quanto a seus ângulos. Atenção, só para a gente rever aí aquela coisa que nós já estudamos. Perímetro do triângulo é a soma de todos os lados, não somente do triângulo, mas de um polígono. Bacana? A área do triângulo, nós conhecemos uma delas que nós trabalhamos, é base vezes altura, dividido para 2, mas tem vários tipos de áreas aí. Vamos começar a pesquisar. Olha o nosso exemplo desse triângulo. Sabe-se que a altura de um triângulo isósceles, atenção, muito importante, mede 8 centímetros. Sua base mede 12, atenção, marca aí a base. E suas arestas mede 10. Professor, mas para mim trabalhar com a área de triângulo, o que que eu vou? Eu vou precisar saber de aresta? Não, depende dela. Legal? Cuidado, depende. Aqui eu preciso de base e altura. Vamos lá. Ei, é verdade que ele diz que é um triângulo. Ó, só para geometria você trabalha dentro de desenho, não vai querer fazer assim de uma vez. A altura, ele te dá uma altura. Você tem a opção de colocar aqui fora ou colocar dentro do triângulo, que é a altura dele, legal? Fica a teu critério. Ele tem quanto? Ele tem 8. 8, né? A base é a parte que está embaixo. Ele tem quanto essa base? Foi dito lá e está marcado e riscado que ele tem 12. Legal. Mas ele diz que as arestas são quanto? 10. Sim, mas isso aqui não vai me interessar. É só um complementar do nosso triângulo. Como fazer o cálculo? A área da base é o quê? 8. 12 vezes nossa... Quanto é a nossa altura? 8 dividido para 2. Cara, que legal. Multiplica aí. Vê quanto é que dá. Quanto? 96 por 2. Que nós vamos ter quanto? 48. Mas é só 48? Não, cuidado com isso. Nós estamos trabalhando com medida, nós estamos trabalhando com áreas. Olha só, eu tenho que ter ao quadrado, eu não posso esquecer disso. Porque é área, ele tem que ter ao quadrado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só para conhecimento, hein? Perímetro do círculo. Mas círculo tem perímetro? Tem. Você tem um círculo, que ele tem teu raio. Esse círculo, ele tem uma fórmula quando você quer trabalhar com perímetro. Quem é? Você usa 2 vezes π vezes r. Normalmente, nós usamos 3,14 para substituir o valor de π. Bacana? Só para conhecimento. Mas eu não entendi. É porque o círculo, ele é uma linha. Você abre como se fosse um cordão
ok? E estica ele fica linear, aí você tem 2 vezes π vezes r. Mas quem é a tua área? O que significa? A área é esse formato aí, é a superfície do nosso círculo. Legal? Olha só o que vem aí agora. Atenção, só uma dica aí para os terceirão que já trabalham com determinantes. Aquela dica, hein? Eu posso encontrar a área de um triângulo apenas com seus pontos. Dados os pontos, transformo esse cidadão em um determinante e eu descubro que a área, quando eu trabalho com os pontos, eu tenho a metade do meu determinante em módulo. Esse determinante ele dá 22 e ele tem 11 unidades de medida. Legal? Na geometria espacial, nós sabemos que nós trabalhamos em volume e face. Volume, face e nossas áreas. Muito cuidado, a gente tem que ficar atento para o que está aparecendo na espacial. Olha só. Dado um prisma. Esse prisma aqui, ó, ao vivo, hein? Atenção, ó. É um prisma de base quadrada, de 4 metros. Então, ele tem 4 metros. Esse prisma, nós vamos colocar uma altura dele para 10 metros. Legal? O que é o volume? Volume, quando você trabalha no termo geral, é A vezes B vezes C. Mas quando você trabalha sabendo o que você já tem, você tem área da base vezes altura. Olha só que bacana. Atenção. 4 vezes 4, a área da base é um quadrado. Então, 4 vezes 4 é 16. Nossa altura, 10. Então, nós temos 160, mas volume, ele tem metros cúbicos. É como diz aqui o nosso, esse lembretezinho. Legal? Olha só umas fórmulas só para lembrar aí. Nós já vimos a fórmula do triângulo, que é da área, perímetro, soma de todos os lados, área do quadrado e perímetro do quadrado. Registra aí no teu caderno que está tudo anotadinho aí direitinho. Bacana? Trapézio, trapézio isósceles e trapézio retangular. Só colocar só a diferença de um para o outro para você não se atrapalhar. Olha aí, ó. Esse é o nosso trapézio isósceles. Legal? A nossa base maior e menor e a nossa altura retangular dentro do ângulo de 90 graus. Ele já diz retangular. Olha onde fica a nossa altura aqui, ó. Sólido, nós já vimos essa parte de sólido que é face. A face é o lado da tua figura plana, legal? Representado por quadrado, triângulos, dentre muitos outros, tá? Vamos para o nosso exercitando? No nosso exercitando de hoje, olha só, nós vamos apresentar aí, no meio da floresta amazônica, né? A gente vai ver logo mais aí, dá uma olhada na tela, que ele vai se formar nesses 3 comércios, eles vão se formar um triângulo, legal? Lembrando a você, esse triângulo, ele não está em escala, e ele vai te fazer umas perguntinhas básicas sobre isso. De olho na tela aí, na nossa pergunta de hoje. Questão adaptada do Enem, ok? Em uma vila povoada no centro de uma floresta, no centro da floresta amazônica, existem 3 comércios. Atenção, ó, 3 comércios. Palavrinha-chave, ó, equidistantes.
o comércio A, B e C. Sabendo que ligando os três comércios, formamos um triângulo ABC. É verdade, se você ligar 3 pontos, nem que não queira, né? Só se você acabar com a vida do triângulo, mas ele é um triângulo. Cujo ângulo BAC, ele forma um ângulo de 120 graus. 120 dá uma olhada aí para a gente não voltar à tela. Olha só, vamos fazer aqui, ó. Então, aqui no meu A, ele diz que isso é 120 graus. Se ele é 120, eu quero saber esses dois aqui para eu poder entender a pergunta. Lembrando, dá uma olhada aí no caderninho aí. A soma interna de um triângulo é 180 graus. Se eu tenho 120, eu vou apenas subtrair de 180, sobra quanto? 60. Legal. Então eu tenho, atenção garoto, ó, vamos escrever, vamos fazer a figura para melhor entender. Se minhas bases é 30 graus, significa que meus lados são iguais. Que legal, né? Atenção, bisuzão, hein? Se eu encontrei meu ângulo, sei meus ângulos internos, já posso identificar os meus lados, então eu posso ir para a minha resposta. Vamos ver as alternativas aí. Será que a letra A, retângulo escaleno? Aí eu só vou visualizar aqui, ó. Só visualizar para ficar aquela coisa mais clara. Ó, para eu poder. O teu desenho coloca ao lado da tua pergunta para você visualizar e responder o que você precisa. Atenção, de olho aí, ó. Eu tenho letra A, retângulo escaleno. Retângulo? Ei, o retângulo tem 90 graus. Não posso marcar esse cara de maneira alguma. Não tem como, não tem 90. Acutângulo escaleno. Ei, mas eu vi que acutângulo é menor do que 90, é maior que 0. Legal. Então, acutângulo não pode, porque eu tenho um ângulo de 120. Então, não é verdade. Pô, mas eu cansei, será que eu vou desistir? Desistir jamais. Aí o que é que você? Começa de novo, de baixo para cima. Óbitos ângulo. Ei, óbitos ângulo entre 90 e 180. Tá aqui. Mas eu vou deixar ele aí, ele pode ser a resposta, né? Eu vou aqui para a letra D. Eu estou em pau. Não sei que esse cara. Acutângulo. E acutângulo, não, ele vai com essa. Se essa foi eliminada, acutângulo, a parente dela também vai ser. Fiquei com C e E. Atenção, olha teu caderninho aí. Foi entregue essa semana para você. Conquistar 2021. Eu tenho a palavra escaleno. Ele te coloca que ele tem 3 lados iguais. Não é verdade, eu tenho 2 lados iguais e um diferente. Então ele é 2 lados iguais, isósceles. Alternativa C. Vamos por tira dúvidas. Colocando que foi postado aí nas nossas redes sociais aí, né? Hashtag Conquistar 2021 no CMEAN, Seducan, espalhado por todas as redes. Você sabia que um triângulo tem um ângulo conhecido como ângulo obtusângulo? Será? Vamos ver o que deu o nosso resultado? 50% disseram que sim, 50% disseram que não. 50% sim, 50% conhece porque estudaram os triângulos quanto a seus ângulos. Olha só o que ficaria, ó, se você monta, se ele é obtusângulo, então você tem um ângulo maior que 90. Aí ficou a dica aí para quem achava que não sabia. Ângulo maior do que 90, ele será chamado de obtusângulo. Se um triângulo, seus ângulos são x mais 40, atenção, olha aí, marca o que tem aí, ó.
x mais 40. Aí você tem um outro ângulo que ele é 2x mais 30 e ele tem um ângulo de 100. Legal. Mas a soma interna dos triângulos é 180. Então, por que o senhor colocou o sinal de mais? Porque eu estou somando todos eles para encontrar o que eu preciso. Daqui a pouco a gente vai ver quem foi que acertou aí. Ninguém vai colocar a resposta agora. Atenção, ó. Segundo o nosso colega já na aula anterior, ele já deu aquela ênfase de leitura algébrica. Bacana, vamos usar aqui. Legal? Se eu tenho um x mais 2x, atenção o som, x mais 2x, então eu tenho 3x. Bacana. Número com número. Aí eu trago a igualdade, igual a 180, menos, porque ele já foi colocado que se fosse passar para o segundo membro, ele inverte o sinal. Se a adição é subtração, e se é subtração, ele vai para a adição. Eu tenho 170. Se eu tenho 170, agora eu vou fazer o que eu preciso. Ó. 180 menos 170 é igual a 10. Então, x é igual a 10 sobre 3. Ou, esquece a calculadora, faz ela do jeito que esteja. 3,3. Legal? Esse é o nosso valor de x. Dá para observar que nós temos 3 ângulos aí diferentes. Dá para notar. Vamos lá ver a participação agora. Vamos ver o que aconteceu. Ei, um forte abraço à escola Antônio Bittencourt. Beleza? Aquele abração aí na participação. Resposta Escaleno. Mas ele fez 2 perguntas. Ele pergunta quanto ao ângulo e quanto ao seu lado. Legal? Mas se meus ângulos são diferentes, ele também é acutângulo. Acutângulo? Não, meu garoto, cuidado porque tu fugiu dessa aula, será? Fugiu? Qual é ele? Aí eu lembro dele, eu vou lembrar de obtusângulo, que seria o complementar da nossa enquete. Vamos para a nossa dica? Vamos para a nossa dica de hoje. Dentro de campo de futebol, você pode visualizar triângulo, retângulo, onde nós vimos a área, né, do triângulo e modificando, colocando ele na sua base e sua altura para fazer nossos cálculos matemáticos. Nele nós sabemos que os perímetros é a soma de todos os lados, então a soma de A, B e C. Legal? De olho no nosso campo aí que ele vai trazer mais uma figura para você, ó. Ei, trouxe um quadrado dentro da área, L ao quadrado ou L vezes L. Vamos ver o que aparece aí? No quadrado nós vamos ver o quê? Perímetros, 4 vezes L. Legal, dicona aí para você. A gente vai ver mais um cidadão aí que ele vai chegar agora. Trapézio isósceles, observa que 2 lados iguais. Olha a altura aí, legal? Não esquece dessa fórmula, anota no cantinho do teu caderno aí. Base maior, base menor e altura. Vamos ver o tipo de trapézio? Trapézio isósceles. Presta atenção aí, ó. Eu tenho 2 lados iguais. Legal? Se eu tenho 2 lados iguais, o perímetro mudou. Eu tenho B mais 2C. Bacana. Esse é o nosso trapézio retangular. Legal? Com ângulo de 90 graus. Top de linha. Vimos o nosso perímetro, que é a soma de todos os lados, né? Só que nós temos esse H, ele vai para a parte de fora, que é a altura dele. É devido a isso que ele está lá na soma. Foi isso aí, nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos, eu agradeço a participação, meus amigos aqui do estado do Amazonas e de outros estados. Um forte abraço. Professor Marcos aí. Valeu!